Meus amigos, hoje são 16 de março e vou falar nesse vídeo sobre o gramscismo, que é a porta do inferno para nós brasileiros. A nossa liberdade, como todo mundo sabe, depende do conhecimento e do poder de mudar os fatos. Para entender o processo e a tomada do poder pela esquerda, é preciso conhecermos. Muitos brasileiros estão dopados, estão infectados pela doutrina do gramscismo, que milhões de idiotas úteis brasileiros não acreditam que estão idiotizados, não acreditam e as mesmas mentiras que são repetidas diariamente pela mídia desinformante, eles levam aquilo a sério e não percebem que o controle da ideologia está sob suas mentes. O processo doutrinário de Gramsci foi injetado na veia da sociedade brasileira, que ficou prisioneira do medo, da desesperança e do controle totalitário do Estado. Nós vimos o totalitarismo na decisão de ontem do STF. Então, nós estamos desarmados, dependentes de bolsa isso, bolsa aquilo, e estamos sujeitos à autoridade de um Estado, que a gente nem sabe a interesse de quem que a gente trabalha. O Brasil foi aparelhado pelo gramscismo, isto é, o gramscismo, a ideologia de esquerda, sequestrou o Estado pela ideologia do PT e seus aliados, né, e seguindo a estratégia do revolucionário Gramsci para a tomada do poder. Isso se chama aparelhamento, que é a infiltração de um partido ou de uma classe social em todos os órgãos do Estado, com o intuito, com o objetivo de total serviço de sua ideologia ou da sua conveniência. O Antônio Gramsci, que foi o criador da chamada teoria de ocupação de espaços, e assim agiu o PT com seus aliados, PT, MDB, PCdoB, PDT, usaram a máquina pública para alojar ali seus aliados, seus militantes, seus companheiros, uma prática bem comum nos governos petistas de Lula, Dilma e Temer, né? A Revolução da Rússia de 1917, que foi feita por Lenin, Trotsky e Stalin, eles aplicaram as ideias doutrinárias de Marx, né, do marxismo, impondo um novo regime político através de uma revolução armada, a Revolução Bolchevista. E para isso eles tiveram que assassinar milhões de pessoas, tiveram que tomar o poder à força e transformar a Rússia num país comunista que durou 70 anos. E Antônio Gramsci, que era um filósofo comunista italiano, ele esteve na União Soviética na época e após estudar o mecanismo revolucionário do leninismo, ele considerou que haviam outros meios mais práticos, né, mais eficazes para fazer uma revolução sem uso de armas. Então ele escreveu uma nova ideologia revolucionária, chamada gramscismo. Anos mais tarde, quando ele terminou de escrever o Cadernos do Cárcere, ele estava preso na década de 30, ele fundamentou uma nova doutrina para implantar o marxismo, aparelhando o Estado, né, e ocupando espaços com seus militantes. E com o Estado aparelhado, a máquina estatal ela deixa de trabalhar para a população e passa a atuar para o partido que está no poder. Nesse caso, a máquina vai operar conforme os objetivos e ideologias do partido. Que no caso do PT, aliado ao Foro de São Paulo, o objetivo era conduzir o Brasil ao comunismo, assim como toda a América Latina. O êxito quase foi total, só faltou a complementação da última fase, que seria a tomada do poder pelo socialismo. Isso lá em 2014 eles estavam tentando. Até eles adotaram o PNDH3, que era o Plano Nacional de Direitos Humanos, foi por decreto e começou a vingar na fase do sexismo e outras coisas. Depois a criação dos conselhos populares por decreto não deu certo, acabou não saindo. E a dissolução do Congresso Nacional também não deu, porque eles não conseguiram cooptar, não conseguiram comprar os parlamentares. E a imposição de uma nova Constituição comunista, até a presidenta Dilma ela tentou consultar os juristas para ver se dava para impor uma Constituição sem convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí não deu certo, o povo acabou acordando e deu no que deu.
E vimos que no Brasil, então, as empresas estatais, desde aquela época, como Petrobras, Correio, Banco do Brasil, Caixa, BNDES e centenas de empresas estatais, ficaram abarrotadas de cargos comissionados, CCs, FGs, Apaniguados e Aspones, sem concurso público, ganhando altas remunerações. Essa estratégia também contribuiu para o Caixa 2 do partido, é claro, e que ficava com a parte dos salários desses filiados aí. E sem falar naquelas pessoas que eram nomeadas ministros para terem foro privilegiado, para se blindarem da justiça. Essa imoralidade é antiga. A revista Isto É, a revista Veja e outras aí, durante muitos anos, fizeram várias reportagens para denunciar esse fenômeno do aparelhamento do Estado brasileiro por militantes, digo assim, partidários e petistas, sindicalistas e toda essa gente aí. Esse aparelhamento ideológico sindical do Estado é como uma metástase de um câncer, né, na medida em que contamina toda a administração pública do país, e possibilitando o tráfico de influência, quebra de sigilos, vazamento de informações, destruição de processos, destruição de banco de dados e outros abusos da ética do funcionalismo, que é tudo feito em nome da causa. A massa crítica para isso, os idiotas úteis, como a gente chama, isso nunca faltou, porque os integrantes das carreiras públicas no Brasil, assim como os trabalhadores da iniciativa privada, todo mundo é filiado a sindicato, ou associações de classe, ou a partidos políticos do governo. Em todos os níveis isso acontece, federal, estadual, municipal. Há militantes e ativistas sindicais do PT e outros partidos, que é uma locomotiva que vai puxando toda a esquerda consigo. E desde que o PT assumiu, o poder se confundia com o governo. Isso era muito comum. Os ditadores autoritários do mundo todo, Stalin, Lenin, Fidel Castro, Hugo Chávez, Mao Tse-tung, etc., essa gente, eles sempre foram donos do poder, donos do Estado, dono da ideologia e dono do partido. Eles eram os ditadores. A máquina burocrática estatal, em todos os níveis, ela era ocupada e asfixiada pela ideologia. E essa ideologia e esse poder não muda com a alternância dos cargos. Zé Dirceu disse, depois das eleições de 2018, que o PT perdeu a eleição, mas continuava no governo. E aí essa verdade foi comprovada ontem com a decisão recente do STF naquele problema lá da Operação Lava Jato, né? Eles seguiram a doutrina petista. Mesmo mudando o governo, a máquina pública deu para ver que continua aparelhada. Esse fenômeno ainda persiste nos três poderes. Claro, no executivo um pouco menos, mas continua no parlamento, senadores e deputados com seus assessores de esquerda lá alinhados, seus militantes que mamam nos cofres públicos para servirem Vossa Excelência. E assim no poder judiciário da mesma forma. A máquina pública continua sendo aparelhada. Mudar esse sistema é difícil, vai levar uma geração, talvez 20 ou 30 anos. A sociedade brasileira precisa acordar, precisa estudar, precisa se atualizar, se conscientizar e protestar, não só nas redes sociais, mas ir às ruas, como amanhã nós teremos que ir às ruas, no caso do STF e da Lava Jato, exigir o apoio do setor público, do presidente, enfim, para que adote regras estáveis de transparência nesses processos para selecionar pessoas, dirigentes da administração pública com austeridade, com impessoalidade, sem ideologias. Afinal, o Brasil não é um partido, né? O nosso partido é o Brasil. Não queremos ideologias esquerdizantes aqui, porque isso aí só traz o atraso para nós. E por tudo isso, então, estou disponibilizando no meu e-mail 4 livros básicos para entender melhor o que é o grancismo, o que está acontecendo no Brasil, o que é o aparelhamento do Estado. Então, as pessoas, muitos não têm tempo de ler, ou não podem comprar os livros que são caros, ou não gostam de ler, ou têm preguiça de ler, mas o único jeito de mudar é acrescentar informações. Não adianta, não existe outro meio. Então, eu coloquei no meu e-mail ali 4 livros muito bons, fácil de ler. Esse livro aqui, por exemplo, é um resumo da Revolução Cultural, marxismo cultural. Então, ele tem 50 e poucas páginas, é um livro, um resumo dos outros livros que eu vou mostrar, e estão todos disponíveis, não precisa pagar um centavo, de graça, está em PDF lá, é só baixar. Esse livro aqui, por exemplo, também está ali em PDF,
o chefe, é um livro sobre essa criatura que está preso aí, o maior bandido de todos os tempos, o maior corrupto do mundo, que todo mundo ainda fica reverenciando esse monstro que destruiu o país, criou o Foro de São Paulo e aparelhou todo o Estado brasileiro com a esquerda. Tem esse outro livro aqui, A Verdade Sufocada, era do Coronel Brilhante Ustra. Foi um homem que lutou no tempo da luta armada. Ele prestou um grande serviço à pátria e até hoje ele é odiado porque inventaram mentiras sobre ele. E isso aqui é um livro de cabeceira do próprio presidente da República. É um livro muito interessante. Ele está disponível também em PDF. Muito bom. São 600 páginas, mas tem documentos, tem fotografias que vale a pena as pessoas saberem o que aconteceu. E aqui tem esse outro livro aqui que foi feito por Orville. Esse aqui é um projeto desenvolvido pelas Forças Armadas e pelo pessoal de informações e de segurança. É muito importante, tem documentos valiosos aqui que não se encontram em lugar nenhum. É uma edição esgotada, mas está em PDF também. Pode ser baixado para consulta, para leitura, sem gastar um centavo. Isso aqui vai ajudar as pessoas a se esclarecerem, a saber o que realmente está acontecendo, porque senão nós vamos ficar a ver navios aí. Se inscreva no meu canal, agradeço a todos e se inscreva no meu canal César Ramos de Extravox para poder acompanhar isso e antes que o Facebook, antes que o globalismo aí mande fechar os canais e prender os YouTubers. Obrigado a todos.